Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste lugar. Senhor Deus, eu me coloco diante das suas mãos para ser usado pelo Senhor, meu Deus. Pai, esse assunto é um assunto complexo, não é de fácil compreensão, Senhor, para muitos de nós. Mas eu coloco a minha vida, Pai, diante do Senhor. Revela a mim e a cada irmão aqui as suas verdades, Senhor, porque isso é importante para nós, porque toda a igreja, todo mundo será afetado diretamente por esses fatos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que todos sejam edificados, meu Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Estão animados, irmãos? Amém. Deixa eu ligar aqui o meu computador. Queria ler um texto para a gente poder começar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Lucas 21, melhor dizendo. 21 a partir do 25. Lucas 21, a partir do 25, diz assim: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Durante o tempo que gastei fazendo o mural, eu comecei precisamente no dia 15 de maio, quando o Samuel me deu assim, a chance, a oportunidade de trabalhar um tema. Eu sempre amei escatologia. Desde o tempo do seminário, eu sempre fui curioso para saber sobre esse assunto. Hoje eu não vou trabalhar tanto a questão desse mural. A partir da semana que vem eu vou falar, nós vamos ficar mais nele como uma direção para a gente. Hoje eu vou dar assim mais alguns aspectos teóricos, sobre essa doutrina, sobre a escatologia, a importância da gente estudar esse assunto. Mas basicamente a igreja no início, lá no início, até o tempo onde começou a surgir esse novo pensamento, havia 3 doutrinas que a igreja não poderia parar de pregar. E era uma ênfase entre as pessoas da igreja, principalmente entre os líderes. A primeira era arrependimento de obras mortas, a segunda era senhorio de Cristo e a terceira, a segunda vinda de Jesus. E dentro da segunda vinda de Jesus, eles trabalhavam todos os outros temas. Aqui nesse mural estão todos os temas ligados à escatologia. Eu vou conseguir responder todas as perguntas? Não conseguirei, irmãos. Conseguirei resolver todos os mistérios ligados aos últimos tempos? Não vou conseguir. Não vou conseguir. Mas eu acredito que a maioria das perguntas serão respondidas
durante a nossa explanação sobre esse assunto. Quero aqui falar algumas coisas para vocês que eu aprendi durante esse tempo. Na escatologia existe muito paralelismo. Eu vou usar expressões difíceis, mas eu vou explicar, tá bom? Eu vou explicar para ficar bem acessível para todo mundo poder entender. Eu sei que o assunto não é fácil, eu sei que muita gente desiste, nem pega para ler. Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, tem gente que não lê. Tem gente que quando passa por esses textos, como o profeta Daniel, não lê, porque não entende coisas como leopardo de 4 cabeças, urso com 3 costelas na boca, leão com 2 asas de águia. Então, geralmente, quando olhamos para essas coisas, a gente já desiste no início e a gente vai para outros assuntos que falam mais sobre a nossa vida aqui. Então, há muito paralelismo, ou seja, há muitos textos falando do mesmo assunto, mas situados em profetas diferentes, em cartas apostólicas diferentes, até lá no Velho Testamento. Então, você vai ter que juntar. É necessário haver nesse estudo a manifestação de um dom chamado revelação, irmão. Não dá para estudar escatologia sem ter revelação de Deus. Não dá para ficar só preso em Novo Testamento. Nós temos que ir lá para o Velho muitas e muitas e muitas vezes. O Velho e o Novo estão ligados nesse assunto. Existe também muita profecia progressiva. O que é isso? O assunto às vezes é falado de uma maneira panorâmica, mostra o todo. Mas nós temos que ir pegando os detalhes nos outros textos, nos outros profetas. É necessário fazer isso. Algo que também é notado nesses textos proféticos é o seguinte: os textos proféticos não têm o mesmo tom de escrita de uma escrita, por exemplo, de um apóstolo Paulo, ou de uma escrita pastoral, ou de um texto que está sendo orientado para coisas da vida, como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. O texto profético ele tem uma maneira diferente de ser falada. Às vezes está se falando de um assunto, mas no meio do assunto muda o tom da palavra. Às vezes assim, o dia do Senhor. Ele não está falando do dia do Senhor, ele está falando de alguma coisa ligada ao tempo da sua história. Mas ele pega um ponto ali e muda até o verbo. Você nota que o verbo muda. E você tem que estar atento a isso. No estudo de escatologia, de profecia, a gente tem que prestar atenção nisso. Uma coisa também que nós temos que prestar atenção no estudo da escatologia é a questão do contexto que está sendo escrito. E uma outra coisa também é para quem está sendo escrito aquilo. Existem coisas que já se cumpriram. Existem coisas que ainda vão ter o seu cumprimento. Existem contextos no meio de cada texto que a gente vai ler. Todos os pontos que vocês estão vendo que tem um tracinho vermelho embaixo, tudo isso é versículo. Tudo isso são textos, às vezes textos inteiros. Se fosse para estudar mesmo escatologia aqui com a igreja, eu tenho que gastar nesse mural 1 ano, irmãos. 1 ano estudando isso. Não vou conseguir em 1 mês, em 2 meses, destrinchar tudo. Haverá momentos ali que eu vou ter que dar um pulo. Ali, se vocês observarem explicando o mural, aqui eu fiz em forma de colunas. Cada coluna é cronológico, porque eu coloquei ali em cima os anos, tá vendo? Eles vão subindo na história, aqui antes de Cristo e depois, aqui depois de Cristo. Até o ponto que a gente viveu, a gente consegue hoje pesquisar na história e associar com os fatos. Mas quando chegar ali na barrinha vermelha e na barra preta, ali é a última semana de Daniel, que eu vou explicar para os irmãos o que é isso. Eu vou falar para os irmãos sobre esse assunto. É necessário, durante esse estudo, recorrer muitas vezes à história, à geografia e à profecia. A profecia primeiro, depois o lugar geográfico e também ir na história. Então é necessário, irmãos. Olha, vou falar a verdade para vocês. Nem no tempo do seminário eu li tanto Bíblia, como eu li estudando isso aqui. Nunca li tanta Bíblia.
Na Bíblia existe citação escatológica em Deuteronômio, Jó, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 a Timóteo, Tito, Hebreus, 1 e 2 de Pedro, 1 e 2 de João e Apocalipse. Todos esses textos, cartas e livros falam de escatologia. E um texto que me marcou foi, se alguém puder abrir, Ezequiel, capítulo 38, versículo 17. Ezequiel 38, 17. Para você ver como que no Velho Testamento esse assunto era importante para eles. Eles precisavam se preparar para esse tempo que está por vir. Ezequiel 38, 17. Pode ler, pastor Francisco, por favor? Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, as quais naqueles dias profetizaram os largos anos. Por largos anos. Né? Só até aí, tá bom. A expressão no hebraico ali, por largos anos, é por muito tempo falando. Muito tempo falando sobre isso. Por que será que Deus estava tão preocupado, usando o texto que nós lemos aqui no início, de Lucas 21? Por que Deus estava tão preocupado em que nós soubéssemos sobre questões de reinos, questões na natureza, questões que você vê, por exemplo, uma profecia como essa aqui, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Você lê um texto desse, precisa haver associação em algum outro lugar. Precisa haver ligação, paralelismo. Precisa haver progressão na profecia. Precisa haver revelação. Precisa saber por que Deus está querendo saber que a gente saiba dessas coisas. Aqui o mural vai seguir assim. Eu vou começar por aqui, vou avançando na história. Quando chegar aqui, ó, tudo isso aqui ó, é Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Não são 21 eventos. São eventos paralelos. Um está ligado com o outro. Trombeta e taça está ligado a um sistema de juízo antigo. Você aprende isso aonde? Lá naquela estátua de Nabucodonosor, a estátua de ouro. É ali que você aprende como funciona esse sistema aqui. Primeiro vem um camarada e lê o rolo. Lê o rolo. Depois que li o rolo, e toca-se os trombetas, os pífaros, os instrumentos de corda. Quando se tocasse isso, quem obedecesse, saía fora das taças, que é o juízo. Quem não obedecesse, era galardoado. Esse sistema aqui vai ser introduzido lá no final, por Deus, no mundo. Então isso aqui, tudo isso é um paralelismo. Aqui no final, toda essa parte aqui, ó, começando aqui, descendo para cá, é a parte final, da 7ª taça, 7ª trombeta, 6º selo e 7º selo. Esses 4 estão interligados. Eles vêm para cá, descem aqui, sobem aqui na vinda gloriosa, prisão do diabo, ressurreição, milênio, lago de fogo, juízo final e aqui novo céu e uma nova terra. Irmãos, o assunto é difícil. As pessoas estão estudando isso já por anos e anos e anos. Eu não conseguirei, por exemplo, concorrer com um pai da igreja. Se você lê os estudos dos pais da igreja, você fica bobo como aqueles homens eram tão inteligentes.
como eles conseguiram decifrar coisas que hoje ninguém consegue. A vida daqueles homens era mergulhada na presença de Deus, estudando, lendo e orando, jejuando. Eu ainda um dia, se Deus permitir, eu vou chegar nesse nível de uma vida consagrada totalmente a Deus, de saber coisas que Deus quer revelar para a sua igreja. Durante o estudo da escatologia, é importante nós sabermos sobre alguns termos, hebraicos e gregos. Eu vou explicar para os irmãos, tá bom? Vou citar, mas eu vou explicar, eu vou traduzir. Então é necessário nós voltarmos para o grego muitas vezes, no hebraico muitas vezes. Eu ganhei essa Bíblia lá nos Estados Unidos, de um pastor da Assembleia de Deus, pastor Zaqueu, é uma benção aquele homem. Ele me deu essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia tem grego e hebraico, assim, em detalhes lá no final. Por isso que ela é grossa desse jeito. E essa Bíblia, o pastor disse, eu vi essa Bíblia, e ele perguntou se eu estava escrevendo a Bíblia de novo. Né? Porque eu tenho um monte de anotação aqui, que eu vou atrás das pessoas, dos escritos. Bom, alguns termos importantes que vai nos ajudar a entender mais esse assunto. Parousia. A palavra parousia significa segunda vinda visível. Isso você vai ver muito quando se fala da vinda de Jesus, tem essa expressão parousia. Outra expressão que aparece também nesse estudo, uma palavra chamada epsinagogue. É uma reunião junto num lugar. Outra palavra, airo. Airo é guardar antes ou guardar fora, certo? Então a pessoa é tirada. E outra expressão que é guardar é terel. E lá você vai ver no grego, tá? Ek terel, que enfatiza a ação do verbo, falando assim, guardado dentro. Essa expressão que aparece lá em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei dentro. Eu te guardarei dentro, no sentido que você não vai ser tirado. E a palavra também epifanes ou epifaneia. Essa palavra significa manifestação visível. Outra palavra, apocalipse. Essa palavra tem duas palavras nela. Apó, que significa para fora ou para longe de, e calipto, que significa sombra. Então é para fora da sombra. Quando você tira alguma coisa fora da sombra, é porque a luz está em cima. Então, por isso que Apocalipse significa livro das revelações. Você vai ver também que aparece muita expressão pontas ou chifres. É uma referência a reis ou a reinos. Ancião de dias. Essa expressão aparece lá no livro do profeta Daniel. É uma referência tanto ao Filho, que é Jesus Cristo, como ao Pai. Tem um momento que aparece os dois no mesmo texto. Mar. Mar se refere aos povos, às nações. A besta que se levanta do mar. Quer dizer, ele vai se levantar dos povos. Tempo. Tempo é uma referência a anos. Você vai ver lá, tempo, tempos e metade de um tempo. Então é 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Se referindo a 3 anos e meio. Você vai ver isso lá em Daniel 4,16. Semana. Quando ele fala de semana, por exemplo, a profecia das 70 semanas, ele está se referindo à semana de anos. Já se cumpriram 483 anos. Essas semanas são divididas em 7 semanas de anos, depois mais, são 70 semanas, 7 semanas, depois mais, faz a conta comigo aí, 62, isso, 62, 7, 62, agora falta uma semana, não é isso? Essa é a conta? Falta uma semana, só que essa última semana foi jogado lá, ó, lá para o final. Essa é a chamada última semana de Daniel, que a gente vai entrar nessa profecia mais para frente. Dia do Senhor. Tem pelo menos 3 pontos na escatologia que eles falam de dia do Senhor. A vinda do Messias, que já veio, a questão da segunda vinda, que vai acontecer, e também lá no final do milênio, também é conhecido como dia do Senhor. Também tem o Megido, o Vale de Jeosafá, Vale do Armagedon, Vale da Decisão,
ou o vale da guerra de Gog e Magog. É o mesmo lugar. Esse lugar se localiza lá em Israel. Muito bem, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Está complicado, irmãos? Os muitos pensamentos sobre escatologia. Eu preciso falar sobre isso porque as pessoas são guiadas por linhas doutrinárias, por linhas de pensamento, e cada um segue o ritmo que acha que está certo, está mais de acordo com a palavra de Deus. A linha teológica, exatamente. Jesus aponta para fatos que antecederiam a sua volta, como nós lemos em Lucas 21. Quando vocês verem essas coisas, olha para cima porque está muito próximo de acontecer. Os apóstolos seguiram a mesma linha, só que eles ampliaram o assunto. Lembra que eu falei sobre a questão da profecia progressiva? O negócio foi progredindo no assunto. Eles falaram sobre ressurreição, sobre milênio, sobre juízo final. Jesus não detalhou, por exemplo, a questão do anticristo. Ele falou assim: quando vides o abominável da desolação no lugar santo, essa é uma referência ao anticristo, mas ele não detalha. Ele não detalha sobre o anticristo. Quem detalhou de uma maneira completa sobre o anticristo é Daniel e João lá no Apocalipse. Eles detalham o assunto, eles destrincham o assunto. Vai haver um momento do estudo que eu vou assim gastar bastante tempo falando sobre esse caboclo ruim, né? Os apóstolos falaram bastante sobre isso. Os profetas, como o pastor leu aqui, eles profetizaram por largos e largos anos sobre esse tempo aqui. Os pais da igreja e reformadores, os pais da igreja, os reformadores, os pré-reformadores, por que essa expressão pais da igreja? É uma coisa interessante para falar. Quando os apóstolos morreram, a igreja precisou seguir a sua vida. E ela precisava de pessoas que estivessem andando junto com eles. Pessoas numa linha de pensamento igual, para não deturpar a palavra. E levanta-se na história, levanta-se em muitos lugares, muitos homens que eram a coluna da igreja no sentido de pensar, de formular doutrinas, porque havia algumas coisas que ainda estavam meio nebulosas, difíceis de entender. Então surge na história os pais da igreja, que são muitos, irmãos, são muitos. E todos eles, sem exceção, todos eles acreditavam no saque aqui, ó. Eu creio assim também. No último dia. É no último dia que a gente vai sair. Hoje, estudando isso, eu posso falar para você. É impossível, posso falar com toda certeza e provo. É impossível a igreja sair aqui, ó, antes dos 7 anos. Impossível. É impossível crer no pré-tribulacionismo, olhando para a Bíblia. Por quê? O ponto principal é João 6, 40, 44, 54. A ressurreição tem que acontecer no último dia. No último dia. Se eu acreditar que a igreja, toda a igreja no passado, todos os irmãos, todos os pastores, todos os pais da igreja, reformadores e pré-reformadores, todos, sem exceção, prepararam a igreja para o sofrimento. A igreja perseguida hoje é uma figura da igreja aqui, ó, na faixa preta. Aqui, ó. Aqui vai começar a grande tribulação. Nessa faixa vermelha aqui, ó, isso aqui é o período das 2 testemunhas. Ninguém consegue tocar neles. Se tocar, aí está difícil. Eu vou explicar para vocês. A igreja vai estar aqui, ó. Ela só pode ser sacada aqui no último dia. Se eu acreditar que a igreja sai antes aqui, ó, eu vou ter que acreditar em coisas que a Bíblia não ensina. Primeiro ponto, Jesus veio uma vez, tá certo? Veio uma vez, aqui no ano 1. Aqui no começo da última semana, depois eu vou detalhar isso,
Aí Jesus vem de forma secreta. É o que o pré-tribulacionismo acredita. Vem de forma secreta, aí a igreja sobe aqui, aí começam as bodas do Cordeiro e os galardões para a igreja. Aí aqui, quem fica aqui nos 7 anos, aguentando o anticristo, são os desviados e os judeus. Mas quando Jesus vem de forma secreta, precisa acontecer uma coisa. Precisa acontecer o quê? O que tem que acontecer? Ressurreição. Tem que acontecer ressurreição aqui. Quando ele vem, tem que ressuscitar. Os que estiverem vivos serão transformados. Aí eu estou lá em cima. Pensa comigo, nessa linha de pensamento. Quando chega aqui no final dos 7 anos, segundo o pensamento pré-tribulacionista, que eu não creio nisso. Aí no final dos 7 anos, Jesus volta com a igreja. Não existe um texto na Bíblia, um texto, nenhum, nem forçando a interpretação, que mostra Jesus voltando com a igreja. Nenhum. Mostra ele voltando com os anjos. Com os anjos, com a igreja não. Nunca vi esse texto na Bíblia. Se você conseguir me mostrar. E aí depois o que acontece? Já houve uma ressurreição aqui. Muitas pessoas morrem aqui pela sua fé em Jesus, segundo entendemos em Apocalipse. Essas pessoas, quando ele volta aqui no final dos 7 anos, essas pessoas vão ter que ressuscitar. Para receber o reino, tem que ressuscitar. Já temos então uma segunda ressurreição, já temos uma primeira vinda, segunda vinda secreta e uma terceira vinda. Uma terceira vinda. E depois, lá no final do milênio, haverá uma ressurreição de quem? Dos ímpios. Já tem uma terceira ressurreição, que nunca vi na Bíblia, nem forçando. E um outro ponto também interessante nessa doutrina é o seguinte, que aqui as pessoas vão estar sendo galardoadas e passando pelas bodas. Bodas é casamento. A igreja vai estar casando com Cristo aqui no céu. E esse povo que morre aqui nos 7 anos, pela sua fé em Jesus, eles não são a noiva? Então Jesus volta no final dos 7 anos para casar com o resto da noiva? Irmãos, essa doutrina, o problema do fundador dela, essa doutrina tem 158 anos. Em 1860 começou a pregar isso. 1860 começou a pregar isso. Sabe o que o pregador disso fez? Tudo que eles escreveram antes está errado. Tudo essa interpretação que eles fizeram antes de 1860 está errado. O que vale é o que eu estou falando agora. Com o advento dessa doutrina do escapismo ou pré-tribulacionismo, a igreja parou de ser preparada para os tempos difíceis. E aqui, a partir daqui, nasce no mundo uma igreja mundana. Uma igreja de gente que acha que vai escapar a qualquer momento. Essa doutrina dá margem para esse ensino aí, que nós vemos que Jesus volta daqui a pouco. Se prepara que Jesus volta a qualquer momento. Qualquer momento Jesus volta. Errado. Errado. Jesus só vai voltar depois dos sinais. Só depois dos sinais. Mas como que o senhor explica lá o ladrão na noite, os dias de Ló, os dias de Noé? Tá? Veja onde está escrito isso. Leia o contexto onde está escrito isso. Contexto de dura perseguição e sofrimento. Tempos derradeiros, tempos finais. Como nos dias anteriores ao dilúvio. Ele está falando de preparo. Ele está falando de preparar um povo para um tempo difícil. Essa igreja hoje, como a Letícia falou aqui da igreja da Somália. Irmãos, nesse tempo aqui, eu vou explicar para vocês, não estaremos sozinhos. Estaremos, debaixo. A igreja que vai passar por esse tempo aqui, ó, não é essa igreja do tempo de hoje não, irmãos. Não é essa igreja que a pessoa sai da igreja por qualquer coisa. Vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo.
vai ser uma igreja que não vai ter medo de nada. Essa igreja aqui desse tempo vai ser a igreja lá dos primórdios. Vai ser aquela igreja que era lançada nas arenas. Vai ser aquela igreja que era lançada, sabe, nas cavernas. É aquela igreja que as pessoas não tinham medo de perder o pescoço por causa de Jesus. Você vai ver lá em Apocalipse 12 que eles não amaram a sua vida. Não amaram a sua vida, não tiveram medo. É uma igreja que não tinha medo de perder bens, não tinha medo de perder filhos. Era uma igreja, você olha a narrativa das perseguições. Eu estou estudando esse assunto. Você olha a narrativa das perseguições. O filho falava para o pai: pai, morre porque nós vamos nos encontrar. Filhinhas de 5 anos, às vezes famílias de 7 pessoas, pessoas de 2 anos, 5 anos, pessoas que eram lançadas nas arenas. Diz que essas pessoas, enquanto os leões comiam eles cantavam, eles glorificavam a Deus. Quando você vê lá a perseguição dos imperadores romanos, foram mais de 100 anos de perseguição, mais de 100 anos. Os crentes eram pendurados nas estacas, pendurados nos postes, nas ruas, queimando. Eles falam, quando o exército passar na rua, acende a rua para os cavalos poderem ver. E a tocha não era tocha, eram crentes pendurados nas estacas, para poder iluminar as ruas. Mas pastor, você vai deixar as pessoas com medo. Medo não, uma realidade. Realidade. A igreja perseguida, ela vai voltar com muita força aqui, ó. Nós não vamos escapar, irmãos. Isso vai afetar a vida de todo mundo. Os homens antigamente falavam disso porque todo mundo estava inserido. Todo mundo, ninguém vai escapar. Só vai escapar, irmão, por uma coisa: pela morte antes, se você não chegar aqui. Mas como que Deus vai permitir isso? Irmãos, olha a história. A gente tem que ler a história do cristianismo. Tem que parar de ficar lendo livro idiota e ler a história do cristianismo. Vai ler a história dos cristãos, irmãos. Essa perseguição na África, isso que está acontecendo, é bolinho, perto do que os imperadores romanos faziam com os crentes. Eles penduravam os crentes em cordas, vivos, e desciam eles sob óleo quente, para eles poderem negar a fé deles. Mas sabe o que acontecia? Era milagre, isso é milagre. Esses crentes desciam e subiam cantando. E esses imperadores falavam assim: esquenta mais esse óleo. Como esse homem já tem que estar morto. Eles eram colocados debaixo de guilhotinas, de espancamento, de um monte de coisa, para poder negar o Senhor. Então, irmãos, Jesus falou, nesse dia, não vos preocupeis com o que havia de falar, porque eu darei boca e sabedoria que ninguém vai poder resistir. Ninguém, irmãos. Muitos terão a chance de falar para o anticristo. Muitos terão a chance de falar para ele: você foi preparado para o lago de fogo. Muitos vão falar para líderes. Muitos vão falar para juízes. Muitos de nós, se estivermos vivos aqui, se eu estiver vivo, na época, muitos de nós seremos, perseguidos, presos, mas nós estaremos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ter medo, não. Não vamos ter medo. As mídias eletrônicas, todas elas falam de uma vinda, fala de um Messias que vai vir, mas de forma distorcida. Houve um tempo atrás que surgiram muitos filmes, como Deixados para Trás, um filme chamado também Apocalipse, Ladrão na Noite. Todos eles eram escritos por um homem chamado Tim LaHaye, que ele escreveu os livros, e nasceu então os filmes, que todos eles tiram a igreja do período difícil. Todos eles tiram. Catolicismo romano. O catolicismo romano pensa assim, ó.
na escatologia, eles são chamados de preteristas. Eles acreditam que todas as profecias já se cumpriram, eles só estão esperando Jesus voltar e estabelecer o reino. Quando ele voltar, aquelas almas que estão no purgatório serão sacadas de lá e vão então passar a usufruir do reino de Deus. Eles pensam no purgatório, irmão, lugar para tirar pulga, né? Adventistas. Os adventistas, por isso que eles têm esse nome, Igreja do Advento, né? Igreja da Vinda. Essa igreja foi toda baseada no ensino escatológico. Começou com um homem chamado Guilherme Miller, né? Ele lendo Daniel 8,14, contando os anos, ele profetizou que Jesus voltaria em 1840, né? Quando chegou 1840, claro, Jesus não veio, mas para não desmerecer a doutrina do líder deles, ele falou que Jesus na verdade voltou, ele entrou no santuário celeste e está fazendo um negócio lá chamado juízo investigativo. Jesus não sabe quem vai ser salvo, então ele está ali lendo os livros, sabe, a genealogia para ver quem é que vai ser salvo. Completamente maluco, não. Depois surgiu a Ellen White. A Ellen White enfatizou isso, mas ela destacou mais a questão de guardas de aspectos da lei. Ela recebeu uma visão em que o guarda do sábado estava escrito com letras de ouro. Por isso que ela entendeu que Deus estava enfatizando que tem que guardar sábado como até elemento para poder ser salvo até. Eles também creem, de uma maneira parecida com as testemunhas de Jeová, numa doutrina chamada inexistência do inferno e aniquilacionismo da alma. Eu vou explicar para vocês. Eles falam que Deus é amor. Deus é amor. Deus não pode permitir que exista inferno. Deus não permite isso. Todas as pessoas que morrem sem Deus, eles estão no lugar, sabe, esperando o dia do juízo, mas não estão sofrendo. E eles acreditam que no dia do juízo final, Deus vai julgar essas pessoas e fazê-los desaparecer da existência. Isso é aniquilacionismo da alma. As testemunhas de Jeová também pensam da mesma forma. Por que pensam? Porque começou isso com um homem chamado Charles Taze Russell, que ele veio do Adventismo. Ele abandonou o Adventismo, também pregou a vinda de Jesus muitas vezes, e ele se destacou com um semanário chamado A Sentinela, que até hoje isso é divulgado, é colocado na casa das pessoas, né? Ele acreditava, as pessoas que seguiam ele, acreditavam que o Charles Taze Russell era o porteiro do paraíso, né? Ele era o porteiro do paraíso. Para poder entrar no paraíso, tinha que seguir as doutrinas dele, e só vai entrar lá os 144 mil. Os 144 mil, que é um número simbólico de testemunhas de Jeová. Aí eu perguntei para uma testemunha de Jeová, um dia, que me despertou a curiosidade, esse ensino deles. Eu falei assim, vocês surgiram em 1903, 1904, mais ou menos, na história, né? Surgiram um pouquinho antes, mas se firmaram a partir desse ano. Nós já estamos em 2016, acho que era 2016 na época. De 1903 até 2016, pelos dados que vocês fornecem, tem milhões de testemunhas de Jeová. Em que posição você se localiza nesses 144 mil? Eu acho que você está fora do reino, fulano. Você não vai ser incluído nesse reino, não. Ele ficou confuso com a minha pergunta. Eu falei assim, bom, você não vai saber responder, e eu também não quero ouvir o que você tem para me falar, porque eu acredito em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Né? Para mim, Ele é o Senhor, é Deus, é o Todo-Poderoso. Eles acreditam, eles profetizaram a vinda de Jesus para 1914, depois para 1925, depois para 1975, e Jesus não veio em nenhuma dessas datas. E a última profecia foi para 1999. Islamismo. O islamismo acredita que, no final, Alá retornará, né? Alá retornará executando juízo sobre todos aqueles que não seguiram Maomé e nem o Alcorão.
Eles acreditam que a recompensa para eles é que lá na eternidade os fiéis terão muitas e muitas virgens ao seu dispor. Então, para os irmãos tarados, né, pode seguir o islamismo, né, que você vai se dar bem lá no Lago de Fogo. Né? Lá no Lago de Fogo você vai parar com as virgens. Um monte de demônio que não tem nem roupa. Grupos místicos. Tem muitos, mas eu destaquei um porque a mídia mostra muito isso. Eles acreditam que um dia, tem um filme do Nicolas Cage, que o nome do filme é O Presságio. O Presságio. Esse filme enfatiza essa questão que eu vou falar aqui. Eles acreditam que um dia vai haver uma grande espaçonave, dessas tipo aquela Independence Day, sabe? Uma nave que faz sombra num país todo, assim, ó. Uma grande nave, ou uma frota delas, uma frota de naves, vai vir com o Luke Skywalker e todo aquele povo, sabe? Vai vir o Darth Vader, todo esse povo vai vir na nave, né, ali, e você vai subir na nave, e essa terra que existe vai ser destruída por uma rajada de fogo que vai destruir tudo. Irmãos, tem milhões e milhões de pessoas seguindo isso, sabia? Eu li esses dias, eu não sabia que isso aqui, eu pensei que isso aqui era uma coisa fantasiosa, mas cada vez mais e mais pessoas estão aderindo à questão dos discos voadores. Para levar pessoas cabeçudas como eu, tem que ser grande as naves, né? As naves têm que ser enormes. Para distrair, porque o assunto não é suave, né? O assunto é um pouco pesado, né? Qual a importância da gente entender e estudar escatologia? Eu acredito que uma das importantes está no fato de que Paulo diz assim, ó, para nós nos consolarmos uns aos outros com esta esperança. Irmãos, quem está inteirado desse assunto aqui, ó, mais inteirado desse assunto, essa pessoa não tem medo de nada. Camarada desse enfrenta mesmo, ele sabe que algo melhor está reservado para ele lá na eternidade, querido irmão. Lá na eternidade, a nossa vida aqui vai passar mesmo. Vamos perder as coisas, sabe, as coisas vão desaparecer das nossas mãos, mas quem morrer firme em Jesus Cristo vai gozar de todas essas bênçãos, vai ver o novo céu e a nova terra, e nós vamos nos alegrar, querido irmão. Um pouquinho de água também. Enche isso aqui mesmo. Deixa eu tomar isso aqui. Não fica com medo não, irmão. Não fica com medo não. Como o pastor Rodrigo fala, e o meu entendimento sobre isso termina aqui. Essa frase é interessante, hein? Outra importância está no fato de que aqueles que estão inteirados, sabe, conhecendo, sabendo sobre esse assunto, ele pode, sabe, se situar. Nós podemos nos situar no tempo, na história e nos fatos, irmãos. Associá-los. Associar o que está acontecendo com a palavra. E uma coisa que eu acho interessante, que é importante entender isso aqui, uma coisa gloriosa, é ver, sabe o quê? Obrigado. Uma coisa que me saltou os olhos nesse estudo é a precisão das profecias. Precisão, irmãos. Precisão de anos. Precisão de detalhes. Você vê uma profecia que nem essa aqui, ó. Essa foi a que mais me chamou a atenção. A profecia que nem essa aqui do leopardo de 4 asas. Aqui é tudo um paralelo só. Grécia, leopardo de 4 asas, bode peludo com 4 chifres. Você lê um negócio desse e fala, isso aqui parece Pokémon, meu. Quem que vai entender um negócio desse? Aqui ele está falando de um mesmo assunto. Como é que a gente vai entender isso? Só indo na história. Aqui a Grécia era conhecida como o grande reino de bronze, liderado por um homem chamado Alexandre o Grande. Começou a reinar com 18 anos. Ele ia nas batalhas
Diz que ele batalhava com as mãos sangrando. Fala, enquanto eu não derrubar o último inimigo, eu não volto para casa. Ele era homem valente, bravo. E o que aconteceu foi que com 30 anos de idade, 32, há uma divergência quanto a isso. Diz que aqui ele não tinha filhos. Não tinha descendente para deixar o reino dele. Aí o que acontece? O reino dele, com 33 anos mais ou menos, Alexandre morre. Ele morre. E o reino dele passa para os seus 4 generais. Nomes sugestivos para os seus filhos. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Nomes bem sugestivos para dar para o seu próximo filho quando nascer. Né? Quando ele morre, ele simplesmente, o reino dele não tem mais a mesma força, porque ele é dividido entre 4 pessoas. Os seus 4 generais, aqui. E eles eram conhecidos como os grandes leopardos. Você olha nos livros de história, está lá. Olha a Bíblia falando aqui. Ó. É a Bíblia que ensina os livros, irmãos. É a Bíblia que normatiza tudo. Sabe, a palavra de Deus, ela serve de regra para tudo, irmão. Para tudo. Quer o homem aceite, quer não aceite. Aí depois aparece lá o bode peludo. Um dos apelidos de Alexandre era bode, por causa da sua força, da sua braveza. E veja lá que ele tem um chifre aqui, pequeno no meio, e depois ele tem 4 chifres. Uma referência aos seus 4 generais. Aí você fica perguntando, por que Deus não simplificou logo, pastor? Por que ele não falou, por que não foi direto lá para o bode? Em vez de falar de leopardo, de Grécia. Sabe por quê, irmãos? Isso foi uma coisa que eu fiz essa pergunta para Deus. Logo no início. Falei, Deus, é muito complicado. Para que tanta coisa? Para que tanta coisa? Só fala que vai voltar aqui, ó. Fala que vai voltar aqui, não precisa complicar tanto. Aí Deus me falou uma coisa muito bonita, irmão. Falou bem baixinho. Sabe, eu estou ouvindo orar de manhã e Deus está falando muita coisa comigo. Sabe, Ele falou assim, detalhes, meu filho. Detalhes. Eu não vou deixar o meu povo cego nessa história, não. Meu povo vai olhar pelos detalhes. Como foi que ele leu ali em Lucas 21? Você vê a figueira, você vê o tempo, sabe que está próximo. É sinal que vai dar figos, é sinal que vai dar maçã. Quando eu morei no Paraná, lá tem muita manga, irmão. Manga para tudo que é lado. Eu enjoei de comer tanta manga naquele lugar. Uma coisa interessante, sabe o que era? Eu e minha esposa víamos isso. Falei, olha como que estão as mangueiras. Aí ela falou, cheio de flor. Era sinal de que aquele ano ia dar muita manga. E dava. Então Deus deixava aquilo. Eu sei que é complicado olhar assim para vocês, vocês não estudaram como eu. Mas uma coisa interessante. Eu vou ter que trocar a pilha disso aqui. É uma coisa interessante, sabe o que é? Por favor. Aí. Uma coisa interessante, sabe o que era? Que eu vi isso aqui, ó. Eu fui vendo essa parte final aqui, ó. Quando cheguei aqui nessa parte final. Essa parte final aqui foi um drama fazer isso aqui. Porque é o ponto derradeiro. Essa vinda de Jesus aqui, irmão, vai acontecer muita coisa aqui. Muita coisa. Quando o sol escurece aqui, ó, nessa parte aqui do sol, da lua, quando o céu abre, diz que o céu abre. Isso aqui você vai ver lá no 7º selo, na 7ª trombeta, diz que faz um silêncio de meia hora. É simbólico aquilo, pode ser 1 hora, 1 dia, mas é um silêncio aterrador. Depois de um terremoto aterrador. Irmão, quando você está num lugar, pensa bem comigo, o céu abre, o sol escurece, a luz escurece, o céu está abrindo, você vai olhar para onde? Você vai olhar para cima. Um terremoto de magnitudes terríveis. Quando isso acontecer, você vai ficar parado? Vai ficar dormindo? Não tem como. Não tem como isso acontecer. Aí o que acontece? Vem aqui, ó. Quando essa vinda acontecer aqui, ó. Quando essa vinda acontecer,
haverá uma coisa lá em Israel, lá em Zacarias você vê isso. Ele só se converte no final, irmão. Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Nessa vinda aqui, ó, haverá muitas revelações de Deus, que Deus ainda não deu para mim nem para ninguém. Nesse tempo aqui, irmão, vai ser uma glória para tudo que é lado. Sabe, os crentes vão entrar num êxtase espiritual. Aqui, irmão, muita coisa vai acontecer nesse final. Mas não vou falar agora não, porque senão eu estrago. Não é? Uma coisa importante de nós entendermos sobre esse assunto é que o Antigo e o Novo Testamento falaram por eles muitas e muitas e muitas vezes. E o Velho Testamento enfatiza muito mais que o Novo. Só que no Novo Testamento ele traz mais detalhes sobre o assunto. Mais detalhes. E uma coisa importante de nós entendermos isso aí é a questão preparo. Sabe por que Deus fala muito sobre isso aí? Para nós nos prepararmos. Haverá um grupo lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se é esse texto mesmo. 1 Tessalonicenses. Não, é 2. 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Verso 6. Verso 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Olha aí, padeceis. Sempre essa palavra vai estar inserida no meio cristão. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Descanso conosco quando? Olha, ele está falando de um tempo. Descanso conosco quando? Se manifestar, olha a palavra epifaneia aí, manifestação visível. Se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Está aqui, ó. Cadê a igreja voltando com Jesus? Aonde está a igreja voltando com Jesus? Anjos, irmãos. Aqui a igreja está sendo perseguida, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, esses dois grupos aqui, por castigo, padecerão eterna perdição, o lago de fogo, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que o creem. Está aqui, irmãos. É um texto claríssimo como esse. A igreja aqui, Jesus voltando. Vai haver, só Apocalipse é que detalha essa vinda. Só no capítulo 19 e 20 é que detalha a ordem dos fatos. Só tem um texto na Bíblia que detalha Apocalipse 19 e 20 de uma outra forma mais clara. Sabe qual que é? A parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, ela está em igualdade com Apocalipse 19 e 20, que mostra a ordem dos fatos. Ele ali, eu cheguei nesse momento, quando eu cheguei nesse texto, é aquela hora que vocês riram, falei, Deus, aqui eu me gastei aqui, ó, você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é as trombetas, os selos e as taças. Você vê um labirinto isso aqui, né? Você não sabe nem para onde que a linha está indo, né? Quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu gastei tanto tempo estudando isso aqui. Aí quando eu cheguei em Apocalipse 19 e 20, falei, Jesus, por que você não falou que estava tudo simplificado aqui, ó? Era só falar. Não, eu quero que você gaste tempo olhando os detalhes. Olhando os detalhes. Irmão, sabe uma coisa interessante? Eu aprendi isso lá nos Estados Unidos. Porque lá a gente tem que aprender a dirigir diferente, né? Tem que se orientar de uma maneira diferente.
é tudo em inglês, a sinalização, algumas coisas são diferentes. E um dia, andando com o pastor Zaqueu, indo lá para Boston, num culto numa igreja lá, eu falei assim, pastor Zaqueu, é muito difícil andar aqui. Difícil dirigir nesse lugar. É túnel para todo lado. Sabe, um país difícil de dirigir. Não é difícil não, pastor Nilo. Ele falou, não é difícil não. Um homem de 2 metros parece é tão manso, sabe? Às vezes fica pensando que é um homem mole. Ele falou uma coisa para mim que eu guardei para a minha vida toda. Sabe o que ele falou assim? Deus nunca vai nos deixar sem placas. Deus vai colocar placas em todo canto, ó, por aqui, ó. Placas de sinalização. Aqui, ó, falta 100 metros para chegar lá na Vila Inhocuné. Falta 200 metros para chegar no Tatuapé. Tem placa de sinalização para todo lado. Deus deixou as placas na natureza, sabe, na história, em todos os pontos, para a gente não ficar perdido. Você não vai ficar perdido não, irmão. Agora eu quero passar rapidamente por isso aqui, que já está vencendo o meu tempo, né? E nós não podemos ser cansativos aos irmãos, que o assunto não é fácil. Algumas correntes teológicas, por exemplo, pós-milenismo. O pós-milenismo, eles acreditam que Jesus volta, sabe, lá no final, eles não acreditam no milênio literal. Essa doutrina apareceu lá no século IV com Ticônio, mas foi no século XIX que ela ganhou força, porque nesse tempo a igreja passou a ganhar muita gente. Houve muitos avivalistas na história, e aí o que aconteceu? A igreja prosperou grandemente. Grandemente. E aí nesse tempo, então, eles acreditavam o seguinte, que à medida que Jesus estiver vindo, perto de vir, o mundo vai melhorar. Isso é o pós-milenismo, acredita nisso. O amilenismo não acredita que vai existir milênio. Para eles é tudo simbólico, fantasioso, não acreditam em muitas profecias do Antigo Testamento. Eles acreditam que Jesus um dia volta, num tempo que eles não sabem, e vai então estabelecer o reino. O pré-milenismo é dividido em 3 partes. Pré-milenistas pré-tribulacionistas, pré-milenistas mid-tribulacionistas e pré-milenistas pós-tribulacionistas. Eu vou explicar isso aqui, que são palavras difíceis de entender. O pré-milenista pré-tribulacionista, que é uma doutrina que hoje encheu mais de 90% da igreja, a partir de 1860, com um homem chamado John Nelson Darby, é um britânico. Eles acreditam que Jesus volta aqui no início da última semana de Daniel, que é os 7 anos. Aí eu já expliquei para vocês. Aí tem as bodas e os galardões. Ele volta aqui de forma secreta. É a doutrina deles. Depois, no final dos 7 anos, Jesus volta de forma visível com a igreja e com os anjos e resgata esses que morreram aqui, que confessaram a sua fé aqui. Só que eles acreditam também que quando Jesus volta de forma secreta aqui, o Espírito Santo também sobe junto. Então você fica perguntando, como se converter sem o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que eles não respondem. Depois tem o pré-milenista mid-tribulacionista. Eles acreditam que Jesus volta aqui no meio, antes de começar a grande tribulação, que é 3 anos e meio. Daniel deixa isso bem claro, e Apocalipse também. Aí Jesus volta aqui no meio, aí passa por todo o processo que os pré-tribulacionistas passam, e depois volta aqui de forma visível. Eles creem assim. E o pré-milenista pós-tribulacionista, depois da tribulação, que é a doutrina defendida por todos os pais da igreja, pré-reformadores, reformadores, todos eles pregavam isso, todos, sem distinção, pregavam isso, preparavam a igreja para o pior, todos preparavam, vamos ficar firmes, porque o pior virá, porque o tempo difícil vai vir, mas nós, cheios do Espírito Santo de Deus, vamos passar por esse tempo, dando glória a Deus e evangelizando os perdidos. É uma coisa difícil, mas será debaixo de muita tribulação. Eles acreditam que a igreja passa tudo.
todos os períodos da história, e ela sai aqui no final, na ressurreição do último dia. Último dia. Esses são os pensamentos, sabe, doutrinários, teológicos sobre esse assunto. Eu certamente terei que andar por uma linha. Eu não conseguirei andar por esses 3 corredores ao mesmo tempo. Eu terei que andar por um dos corredores. Eu terei que andar por uma linha de pensamento. Eu fui ensinado no seminário a ser pré-tribulacionista. Eu aprendi escatologia no seminário durante 1 ano e meio, por um pastor chamado Jair Lara, um homem de Deus, um servo de Deus, um homem especial. Mas ele, como muitos pastores, né, dos nossos tempos, pastores preciosos, não são pessoas que, não digo, não são de Deus, mas eles aderiram à ideia do John Nelson Darby de pré-tribulacionismo. Eu estudando, conversando com os pastores na mesa, lendo, conversando muitos dias com o pastor Russell Shedd, que era um pós-tribulacionista roxo, né? Conversando com ele, que era um homem de 82 anos, experiente, escritor de livros, PhD, um homem bom e humilde, ensinador. Ele um dia, eu cheguei lá todo afoito, querendo saber. Ele, se o irmão vai sair aqui antes, se o irmão vai sair antes dos 7 anos, qual a importância de vigiar? É uma pergunta que ele me fez. Qual a importância de gastar tanto tempo santificando? Preparo, irmão, todo preparo que eu tive preparo em todo o tempo da minha vida, foi me preparar para momentos difíceis. Todos os meus pastores, meu pai, minha mãe, sempre me preparou para o difícil. Nunca me preparou para facilidades. Para que eu vou gastar tanto tempo ensinando os irmãos aqui, se os irmãos de repente escapam? A igreja não está sendo ensinada que vai passar por sofrimento, a igreja está sendo ensinada que de repente ela sai. A qualquer momento sai, Jesus volta hoje. Daqui 1 hora Jesus volta. Então eu vou gastar tanto tempo vigiando. Por que você acha que a igreja entrou num nível de marasmo, de frieza, de falta de santidade? É porque mais de 90% da igreja crê nisso. Crê nisso, irmãos. A qualquer momento a gente sai. Você sai daqui, o arrebatamento acontece. E aí então, irmãos, sabe? E mais um fato que ele me alertou. Se você é sacado aqui, isso não pode ser o último dia. Porque tem mais 7 anos de história. Mais 7 anos de história? O que foi feito com essa última semana? Esses 7 anos de história? Se é o último dia, para que ter mais 7 anos? Então não é o último dia. Isso são alertas de um homem experiente. Eu refuto então o pré-tribulacionismo e vou andar pela linha do pós? A verdade está com o Senhor? Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a Bíblia enfatiza mais a ideia de sair lá no final. Lá no final, do que sair antes. Você pode pegar todas as parábolas escatológicas, todas, das virgens, do joio e do trigo, e outras parábolas, todas são citadas em tempos derradeiros. Tem um contexto ali. Não é um negócio que está solto ali. Não é um versículo solto. Então, Jesus falou, as parábolas eram faladas para enfatizar uma doutrina que ele estava falando. Ele conta uma história para ilustrar o que ele está falando. É nesse sentido que se entende uma parábola. Certo? E você não pega tudo da parábola ali e vai tentando aplicar na história. Porque na verdade está explicando ali um fato. Toda parábola tem uma moral, um fato que ele quer enfatizar. Como a questão da parábola lá do bom samaritano. Ele quer enfatizar a ideia de quem é o meu próximo. De que eu devo fazer com ele. Eu não posso pegar uma parábola daquela e querer aplicar em escatologia. Não tem como. Então,
o pré e o mid, eles pecam na questão da exegese e da hermenêutica, que é a análise do texto e interpretação do texto. Ambos possuem a ideia do saque súbito. De repente eu sou sacado. De repente eu, sumo, todo mundo some. Aí vem aquelas ideias, o carro vai bater, o avião vai cair. Né? Todas essas ideias vêm do pré-tribulacionismo, do saque de repente. Como é que eu vou associar o pré e o mid-tribulacionismo a segundo aos Tessalonicenses? Não acontecerá a vinda. O ponto central, ele já enfatiza no primeiro versículo. A vinda não acontece sem que antes. Ele está apontando um tempo na história. Não vai acontecer sem que antes aconteça a grande apostasia e venha o homem da iniquidade. Mateus 24 também fala de sinais que vão preceder a sua vinda. Os termos gregos que eu citei aqui falam de uma vinda visível. A história da igreja, na história da igreja, todos foram preparados para as perseguições, para os tempos difíceis que viriam. Todos. E a igreja sofreu perseguição para tudo que era lado. Se essas doutrinas são verdadeiras, o mid e o pré-tribulacionismo são verdadeiros, então os pré-reformadores, os reformadores, os pais da igreja, gente, se eu tivesse a inteligência de um pai da igreja, eu já estaria feliz. Sabe? Mas esses homens eram brilhantes no pensamento. E depois você lê as histórias deles, todos eles eram defensores da ressurreição lá no final, lá no tempo final. E esperar pelos fatos difíceis me dá mais ênfase ao fato de que eu tenho que me preparar, de que eu tenho que estar atento ao que está sendo falado. Se essas doutrinas são verdadeiras, né, se elas são verdadeiras, tem uma coisa que eu quero falar aqui: as bodas e os galardões, os que estão nos 7 anos aqui, vão ficar para fora. Viu? Você que estiver aqui inserido nos 7 anos, aí para o pré-tribulacionismo você já subiu, né? Você está lá no céu. Então você que aqui faz parte da igreja, que morre por causa do testemunho de Jesus, lá em Apocalipse ele enfatiza isso. Você, quando no final dos 7 anos aqui, você entra no milênio, não sei nem para quê. Não sei nem para quê. Jesus vai ter que casar com esse povo aqui de novo? Jesus vai casar de novo? Uma contradição. Né? E os galardões? Nós não receberemos os galardões? Foi dado lá no céu? O pré-tribulacionismo, eles acreditam numa ressurreição em progressões. Sabe? Eles têm uma linha deles que fala, ressuscita ali de forma secreta, quando vem de forma secreta, e vai então depois ressuscitando em progressões. Isso, irmãos, é um verdadeiro absurdo de pensar nessa forma. Em João 6, 39, 40, 44 e 54, ele fala de uma ressurreição no último dia. Último dia. Último dia. Essa ressurreição. 1 aos Coríntios. Então, é uma única ressurreição para os salvos. E aí eu quero fechar nesse ponto aqui agora. Ainda bem que é água, né? E agora eu quero falar uma coisa que essa é uma conclusão minha. É uma conclusão minha. É uma questão de lógica. Se o mid e o pré-tribulacionismo são verdadeiros, se são, porque não são. Né? E eu estou batendo aqui, enfatizando, porque não são. Né? Essa doutrina tem 158 anos. Nasceu em 1860 com John Nelson Darby. De 1860 até hoje dá 158 anos. E olha o tamanho que isso, olha o que causou isso aqui. Em 158 anos, mais de 90% da igreja cristã no mundo todo, em todas as suas denominações ditas evangélicas, todas essas igrejas acreditam que vão ser sacados de repente e vão ser tirados daqui. Tirados dessa última semana, 7 anos, né, vai ser tirado aqui. Eu tenho que pensar em tudo e dizer, se eu crer nisso,
eu tenho que dizer, nas entrelinhas eu vou estar dizendo isso. Tudo que esses pastores, mestres, pais da igreja, reformadores, pré-reformadores, apóstolos, profetas, tudo que eles dizem não vale. O que vale é o que eu estou falando aqui, ó. Daqui para frente, Jesus veio e trouxe a revelação certa para o John Nelson Darby. Tudo que foi falado antes, 1860 anos depois de Cristo, e mais 4.000 anos antes, lá no Velho Testamento, eles se enganaram. Eu teria que afirmar também um absurdo de que o Espírito Santo não teve competência para revelar que a igreja vai sair de repente. Que o Espírito Santo deveria, na verdade, alertar a igreja de que não precisasse se preocupar, porque na hora que o pau quebrar, todo mundo vai ser tirado. Eu teria que, questionar a ação do Espírito de Deus. Então, queridos irmãos, Paulo falou assim, que ninguém vos engane, quer por epístola, quer por palavra, não fala? Como se viesse de nós. Porque não acontecerá sem que antes. Ele já sinalizou. Então, querido e amado irmão, eu vou andar por essa linha do pós-tribulacionismo. E aí nós vamos ver pela história, para fechar, aonde que a pedra bate? A pedra bate aonde, irmão? Onde a pedra bate aqui? Ó? Essa pedra aqui é Cristo, irmão. Essa pedra aqui é Cristo, bate bem no pé. Lá no final. Você só vai entender isso lá em Apocalipse. Apocalipse 13, Apocalipse 17, fala aqui, ó, desses reis. E lá em Daniel 2 fala assim, no tempo desses reis. Ele dá até o tempo. No tempo desses reis acontece isso aqui, ó. Essas outras revelações é só para somar, aí se dar mais detalhes. Amém? Semana que vem a gente continua.